Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Libra. Leitura do amor para Libra. Vamos lá, tarô, signo de Libra. Leitura do amor. Librianos e Librianas. O eremita, a carta do eremita, a carta dos amantes e a carta do carro. O eremita, os amantes e a carta do carro. Bem, Libra, o que eu vejo aqui? O que eu identifico aqui com relação ao seu momento atual, da sua vida amorosa, sua vida sentimental, me dirigindo, logicamente, a um grupo específico de librianos, né? Não significa que todos vocês possam estar nesse momento ou no contexto desta leitura, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me fala, Libra, que depois de um momento de pausa na sua vida, de introspecção, de um certo, vamos dizer assim, de um certo isolamento, né? Depois de um período em que você decidiu, por hora, ficar sozinho, um momento em que você deu uma pausa, um momento em que você decidiu dar, digamos assim, sabe aquela pessoa que por um dado momento ela decide ficar sozinho, sozinha, no momento de introspecção, de paz interior, ou seja, depois desse momento vivido por você, onde muito possivelmente aqui sugere que você outrora saiu de uma relação, ok, e por um dado momento você decidiu por ficar só, chega um outro momento da sua vida, onde eu identifico aqui, onde eu verifico aqui, que a partir desse momento, depois desse momento de solidão, de decidir por ficar só um período da sua vida, eu vejo você aqui vivenciando, né? Ou seja, você numa outra relação, vivendo um outro amor. E aqui eu identifico algumas coisas interessantes, verifico aqui que suas intenções, seus desejos estão plenamente alinhados com o do seu parceiro. Então, depois desse momento de pausa, de introspecção, de um certo isolamento, sabe, você encontra uma pessoa cujas suas intenções estão
plenamente alinhadas com as intenções, os desejos do parceiro, ou seja, da pessoa amada. Aqui também existe, sabe, nessa fase inicial, toda uma expectativa muito grande, né, por parte de você, ou seja, uma expectativa muito grande de, sabe, muito entusiasmo e expectativa com relação à pessoa amada, ao estar com essa pessoa. Então existe aqui, nessa fase inicial, depois desse período de solidão, digamos assim, existe aqui todo um cenário de muita expectativa e desejo com relação à pessoa amada. A carta do carro fala de movimento, de êxito. Então existe todo aqui uma expectativa muito grande sua com relação à pessoa amada. E ambos possuem intenções e desejos, possuem as mesmas intenções, os mesmos desejos, os mesmos ideais. Portanto, se trata, veja bem, de duas pessoas alinhadas, duas pessoas em sintonia, em busca dos mesmos desejos, dos mesmos planos e dos mesmos ideais. E uma expectativa muito grande com relação a estar com essa pessoa, enfim, uma expectativa muito grande, entusiasmo com relação à pessoa amada. Rei de Copas. A carta da temperança. E o 6 de ouros. Rei de Copas, a temperança e o 6 de ouros. Aqui me mostra, Libra, um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre você e o parceiro, ou seja, entre você e essa pessoa, entre você e a pessoa amada. Aqui me fala de uma relação que desfruta, veja bem, de estabilidade emocional. Vejo aqui uma pessoa muito madura, que sabe realmente o que quer. Vejo aqui um equilíbrio entre você e o parceiro, entre você e a pessoa amada, no que se refere às emoções, o exercício da paciência, que são elementos fundamentais, essenciais na construção de uma relação, de um relacionamento saudável. Vejo aqui, veja bem, aqui existe entre você e a pessoa amada um equilíbrio, ou seja, quando se trata de reciprocidade, de doação numa relação. Existe uma troca justa, equilíbrio, troca justa, reciprocidade, aquilo que você oferece para ele e aquilo que você recebe em troca, veja bem, de maneira equilibrada, justa. E aqui todo esse equilíbrio contribui para que essa relação seja uma relação saudável, harmoniosa e faz com que ambos os parceiros se sintam, veja bem, suas necessidades supridas. Ou seja, aqui traduz, veja bem, duas pessoas, ou seja, um casal onde suas necessidades pessoais, seus desejos sejam plenamente atendidos, porque há um clima de reciprocidade. Uma relação a dois é uma via de mão dupla, é o que você oferece para ele, é o que você oferece para o seu parceiro e o que você recebe em troca de maneira proporcional ao que você ofereceu, ou seja, o que você doou em prol do seu parceiro, em prol da pessoa amada. Então, aqui, quando eu falei aqui, que eu identificava aqui,
que as suas intenções e os seus desejos estavam alinhados com o seu parceiro, aqui é a prova disso, porque existe a busca pelos mesmos ideais, pelos mesmos desejos, ou seja, um atende, um corresponde ao outro de maneira justa e equilibrada. Então, existe um cenário de equilíbrio, de cuidado, de doação, onde um atende às necessidades do outro. Uma relação, um relacionamento muito equilibrado. Ambas as pessoas possuem o equilíbrio das emoções, que contribui para que ambos os parceiros exercitem a paciência, a maneira como um interage com o outro no dia a dia, enfim, trazendo para essa relação um clima de um cenário de estabilidade, uma relação saudável, uma relação leve, reciprocidade, troca, dedicação, companheirismo, lealdade. Rei de Copas é sinônimo de lealdade, de companheirismo e dedicação. 2 de Copas. E a carta da força. 2 de Copas e a carta da força aqui fala da união, do equilíbrio numa relação, ou seja, fala o quão essa relação é uma relação saudável, equilibrada, ou seja, existe aqui um clima de harmonia, de estabilidade. Existe aqui entre você e a pessoa amada uma coisa chamada sintonia. Ambos vivem sintonizados. Alinhamento, os mesmos objetivos, os mesmos planos, os mesmos desejos. Não existe uma disputa entre você e a pessoa amada. Não existe uma disputa com relação... Não, aqui eles vivem em sintonia. Eles vivem um clima de sintonia, alinhados em busca dos mesmos planos, objetivos, desejos e ideais. E aqui também me mostra algo muito importante, aqui eu vejo que ambos possuem a capacidade de lidar com possíveis desafios, ou seja, vocês possuem a capacidade de lidar com possíveis desafios com serenidade, ou seja, não existe aqui, por exemplo, uma situação, quando um desafio, veja bem, quando algo acontece, quando algo precisa ser resolvido, precisa ser contornado, vocês dois possuem a devida habilidade para lidar com situações, para resolver questões que envolvem a relação, problemas do dia a dia. Isso é muito importante. Não existe aqui, veja bem, uma situação onde ambos os casais, por não possuírem essa habilidade, geralmente, quando ambos não possuem essa habilidade, geralmente, às vezes, pequenas coisas que poderiam ser equacionadas e resolvidas de maneira serena, com serenidade, com calma, acaba gerando conflitos. Essa é a importância de um casal ter habilidade, sabe? De buscar as mesmas coisas, de ter os mesmos objetivos. Isso faz com que essa relação seja uma relação saudável, harmoniosa, estável, porque existe um equilíbrio de forças ali. Não existe um querendo ser maior do que o outro. Não, existe um equilíbrio entre os parceiros. E a habilidade
para lidar com desafios, para resolver situações, problemas que precisam ser resolvidos, enfim. 10 de ouros, 9 de ouros, a carta do Sol e a carta do Papa. 10 de ouros, 9 de ouros, a carta do Sol e a carta do Papa. Aqui é o resultado, aqui o 10 de ouros é o resultado, veja bem, é o resultado, tudo é resultado de alguma coisa. Aqui é o resultado de um casal que vive em sintonia. Aqui é o resultado de um casal que possui os mesmos objetivos. Aqui é o resultado de um casal que possui habilidades para lidar com desafios, com possíveis desafios, na resolução de problemas. Ou seja, aqui o 10 de ouros representa a estabilidade, ou seja, aqui representa um casal que compartilha os mesmos valores e princípios. Uma relação extremamente sólida e segura. Aqui 9 de ouros, a estabilidade e satisfação emocional. Ou seja, aqui é um relacionamento que desfruta de uma fase de segurança e conforto, onde ambos os parceiros se sentem valorizados e realizados. Isso aqui é o resultado de duas pessoas que vivem em sintonia, que possuem os mesmos valores e princípios, que suas intenções e desejos estão alinhados. Não existe uma disputa para ver quem é quem. Não há um alinhamento, há uma sintonia entre esse casal. Isso aqui é o resultado de duas pessoas equilibradas e maduras. E aqui, como resultado de todo esse cenário, como resultado de uma relação onde existe uma sintonia, onde existe um alinhamento entre ambos os parceiros, o resultado de duas pessoas maduras e equilibradas, que possuem habilidades para lidar com desafios, para conduzir situações, resolver situações, problemas. Aqui representa, veja bem, aqui representa um evento comemorativo, está a caminho. Sonhos e projetos de vocês dois que estão para acontecer. Lembra que eu falei que ambos os parceiros, vocês dois possuem, veja bem, uma sintonia, ou seja, suas intenções e desejos estão alinhados com o do parceiro. Aqui é o resultado. Aqui é um momento de comemoração, ou seja, vamos celebrar um evento comemorativo, muito possivelmente aqui está representando, vai representar nada mais, nada menos que a oficialização, ou seja, aqui fala de uma longa história de companheirismo, de dedicação, de duas pessoas equilibradas, de duas pessoas sensatas. Aqui fala de uma longa história de companheirismo, de dedicação, ou seja, aquilo que existe de mais amplo e mais significativo e mais profundo quando se trata de uma relação, um casamento, ou seja, um momento de celebrar, de comemorar projetos,
e sonhos e objetivos que ambos os casais traçaram para as suas vidas. Ou seja, aquilo que existe de mais profundo, de mais significativo entre duas pessoas que se amam. A oficialização, um casamento, ou seja, tem casamento à vista, Libra. Aqui tem casamento à vista, vem casamento por aí. Isso é o resultado de duas pessoas maduras que sabem o que quer, duas pessoas equilibradas que possuem os mesmos objetivos, suas intenções e desejos plenamente alinhados, ou seja, aqui é o resultado de duas pessoas equilibradas, sensatas, maduras, que sabem o que quer, que sabem o que quer para suas vidas, ou seja, aqui é um momento de estabilidade, onde vocês dois estão compartilhando os mesmos valores e princípios em uma relação, um momento de estabilidade, satisfação emocional, ou seja, esse relacionamento atinge uma fase de total segurança e conforto, onde ambos os parceiros se sentem plenamente valorizados e realizados, e não era para ser diferente. Chega o momento de celebrar, chega o momento de realizar sonhos e projetos, um casamento à vista. É isso mesmo, um casamento à vista, porque aqui representa uma longa história de companheirismo, de dedicação, de amor, enfim, um momento de celebrar, de oficializar essa união. Ok, Libra? Os meus parabéns por esse momento, os meus parabéns por você estar vivendo uma relação como essa, um relacionamento como esse. Quem é que não queria viver? Quem é que não queria estar no seu lugar? Né? Então, os meus parabéns por esse momento, por essa construção, os meus parabéns pela decisão de ambos os parceiros, de ambos vocês, se permitirem a oficializar essa união, depois de um longo período de companheirismo, de dedicação, de empenho. Vocês merecidamente merecem mais do que nunca viver esse momento de estabilidade, de segurança, de realização de projetos e sonhos para a vida de vocês dois. Ou seja, um momento de plenitude, de realização de sonhos e projetos que vocês sempre quiseram estar aqui, quiseram viver esse momento, e agora chegou o momento de realizar sonhos e projetos desse casal, de você e da pessoa amada, um momento de celebrar, de comemorar a realização de planos e projetos construídos por vocês dois, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me acompanham no dia a dia no canal, vocês que me ouvem, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, fiquem com Deus, uma ótima,
uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.